Pessoal, no programa Roda Viva, Pablo Marçal se posicionou sobre o caso de Renato Cariani. Ele foi questionado pela âncora Vera Magalhães. E ele afirmou que acredita na sua inocência, mas que se caso ele estiver errado, ele deve pagar por suas consequências. No entanto, a resposta parece que não agradou muito a âncora, gerando um clima tenso no estúdio. Será que Pablo pegou leve demais ou foi sincero ao extremo? Confira agora os detalhes dessa conversa que deu no que falar, hein? Porque no seu plano de governo, está aqui, o senhor fala em fazer processo seletivo, acabar com companheirada, contratar suas pessoas, seus subprefeitos, seus secretários a partir da meritocracia. A gente já viu um presidente de partido que tem suspeita de envolvimento com o PCC, seu despachante aéreo, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Seu parceiro, Renato Cariani, que esse senhor disse que mudou sua vida, o senhor não vai poder dizer que não sabia nem nada, se tornou réu sob acusação de tráfico de drogas, associação com tráfico e lavagem de dinheiro, numa denúncia que foi aceita em fevereiro e depois disso o senhor fechou um negócio com ele, inclusive naquele seu canal de cortes, na sua comunidade do Discord, manda marcar Pablo Marçal, prefeito, e Cariani. Então, é uma relação bem casca de bala. Como vai ser esse processo seletivo se pessoas tão próximas do senhor estão envolvidas em tanta coisa e o senhor diz que não sabe? Eu conheci o Cariani num podcast e ele me fez um desafio para mudar de vida. Eu era inflamado igual Boulos. Pesava 100 quilos e esse cara mudou minha vida. Agora, o Estado Democrático de Direito tem que fazer o seguinte, tem o contraditório e a ampla defesa. Ele que se defenda, se ele tiver errado, que ele pague. Nunca falei que eu passo a mão em nada. Agora, a gente tem um problema aqui no Brasil de acabar com a vida de uma pessoa porque ela está sendo processada. Eu fui em Paraisópolis, tirei foto com 500 pessoas, aí colocou no jornal, Marçal tem ligação com o primo, sei da onde, do PCC. Eu vou pedir certidão de nascimento de alguém? Não, mas esse é seu amigo, parceiro de negócio. Eu fiquei amigo dele, ele mudou minha vida. Cariani, obrigado por você transformar esse país. Mas como que é esse processo seletivo? Entra qualquer um? É o que eu estou te falando, ele não é alguém que trabalha para mim, ele não é submetido a mim, ele cuida da vida dele. Ele é seu sócio. A gente fez aquele programa justamente para mudar a vida dos outros. Eu sou um educador, e ele mudou minha vida e a gente está mudando a vida de muita gente através do ensino. Só lembrando essa denúncia, um minuto, Pedro, um minuto. Só lembrando essa denúncia aceita pela Justiça, portanto, ele é réu, não é qualquer acusação. Ele é acusado de ter emitido notas frias para desviar 12 toneladas de insumos químicos que, na verdade, eram usados para refinar cocaína e crack. O senhor tem demonstrado muita preocupação com a questão das drogas. Isso não arrepia o pelo do seu braço? Meu braço? Por que meu braço? De ficar arrepiado, 12 toneladas para... Cariani, eu acredito na sua inocência, conheço seu coração e se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Isso não é jornalismo, não, é justiça. A resposta é minha. Calma que eu estou respondendo. Não, o senhor está falando do jornalismo, a gente está contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, desci o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Ah, o senhor lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia para vir para cá. Se o senhor não lê, né, o senhor cobra tanta gente de... Para quê, né? Eu parei de ler um pouco para publicar. Publiquei 62 livros. Se você quiser acompanhar, não vou falar de livro agora, não. É o seguinte, deixa eu só terminar. Terminando sobre o Cariani. Cara, se tiver devendo, pague. Se não tiver, eu vou ser o cara do seu lado para cobrar todo mundo que destruiu sua reputação. Vá para cima e obrigado por você ter mudado. Pessoal, quem acha que ficou só por isso, Vera Magalhães ainda tentou falar sobre a censura que Pablo Marçal teve em suas redes sociais. Confira a seguir a resposta do candidato. Candidato, a Justiça Eleitoral tirou as suas redes do ar no último dia 24 em caráter liminar, enquanto analisa o mérito de uma ação que foi movida pelo PSB e uma representação que foi acatada pelo Ministério Público Eleitoral. A alegação é de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A esse respeito, o senhor disse na Globo News que não pagou cortes de vídeo, não impulsionou nada nos seus canais, nas suas redes no período eleitoral e descreveu da seguinte maneira a estrutura das suas redes, abre aspas para o senhor. É como se fechasse um canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo para casa. Aquilo ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais do Brasil, eu tenho mais audiência do que 10 canais de televisão juntos. Você derrubou o trabalho de um monte de gente. Portanto, o senhor descreveu uma rede empresarial.
A sua comunidade no Discord, chamada Contabilização, faz seguidamente competições de cortes, premiando aqueles que têm mais visualizações. O último desses cortes veio em 26 de junho, foi um período de 26 de junho a 7 de julho, portanto, um período já da pré-campanha. Isso não é exatamente usar uma estrutura maior do que a de muitos canais de televisão para fazer o que a lei eleitoral proíbe, ou seja, não configuraria, a seu ver, abuso de poder econômico? Não configura porque não tem esse pagamento, né? Eu nunca deixei de falar e propagar isso, só que dentro do período eleitoral, tanto de pré-campanha e campanha, não houve pagamento. Eu espero que as minhas redes voltem essa semana. Eu entendo que a Justiça Eleitoral, ela precisa de entender a economia da atenção, que é um jogo que está me trazendo até aqui. Eu estou em paz porque eu fiz uma promessa, Vera, na última eleição, eu tive problema com isso, em financiar minha própria campanha e usar, né, desse financiamento, que não foi nem R$1 de dinheiro público, e, de novo, não estou usando dinheiro público. Isso me fez criar uma promessa de não envolver mais o meu dinheiro e nem de nenhuma empresa minha. Então, eu tenho uma paz absurda em relação a isso. Eu acredito que suspender o único meio de comunicação que a pessoa tem é uma censura prévia. Mas eles permitiram que o senhor abrisse outras, né? Mas permitir, se não fosse alguém tão conhecido como eu, a pessoa tinha perdido a eleição, né? Eu agradeço aos não sei quantos milhares de influenciadores que conhecem meu trabalho e que colocaram à disposição as redes deles. Inclusive, essas pessoas que não, dentro da pré-campanha e na campanha não tem nenhum tipo de financiamento, elas estão fazendo de forma voluntária, porque elas entendem o que eu estou passando, essa perseguição. Para você que está assistindo, essa questão de censura prévia está lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Por que ela é prévia? Porque não censuraram o conteúdo, falaram que essa censura era sobre monetização. Você pode pegar a decisão tanto do grupo da Meta, salvo engano é Meta, Google e X, eu não sei se foi 2 ou 3, salvo engano, que eles mesmos discordam disso. E continuou a liminar vigente. Eu respeito a justiça. Tanto é que eu não fiquei chorando, eu fui atrás e pedi ajuda para as pessoas e criei um canal imediatamente. Esse canal, graças a Deus e essas pessoas, ele está maior do que de qualquer outro candidato. Estou muito satisfeito com isso. E foi um rebote muito ruim, porque foi onde a gente mais cresceu na pesquisa eleitoral. Eu vou passar já para os meus colegas. Numa entrevista a um canal do YouTube chamado Achismos TV, o senhor falou que criou esse campeonato de cortes e que quem tem mais visualizações, o senhor paga em dinheiro. Tem garotos ganhando 400, 600 mil reais por mês. Então, essa competição de 26 de junho a 7 de julho não teve remuneração em dinheiro? Teve. Esses 400 mil, você vai olhar, eu nunca paguei isso. Quem paga são as plataformas. Vou explicar como é que funciona. Inclusive, você que está assistindo, você pode aprender a usar no digital. Não é meu intuito na campanha, mas já que está trazendo esse assunto, é bom que todos os brasileiros saibam que realmente tem jovens ganhando muito dinheiro com isso. O TikTok, por exemplo, onde eu tenho 3,5 bilhões de marcações, pra você ter uma noção, não tem ninguém na história da política brasileira que tem isso, nem o Bolsonaro. Mesmo derrubando todas as minhas contas, inclusive eu entendo como uma censura prévia, porque derrubaram meu site. Meu site não tem monetização. Então, derrubar um site do candidato, que é um meio de alguém achar ele, tem alguma coisa errada. Entendo, defendo a justiça, acredito que, inclusive, vou poder contribuir com isso, né, para que a justiça tenha uma leitura diferente dessa economia da atenção, que é usada na internet. Essa eleição de São Paulo, com a nossa candidatura sendo aprovada pelo povo no primeiro turno, vai todo mundo abrir os olhos para um novo tipo de política. Da minha parte, fiquem em paz, não coloquei, não coloco e não vou colocar meu dinheiro. Não tem um fundo eleitoral, não tem padrinho político, não tem tempo de televisão, não tem tempo de rádio, presta bem atenção nisso. E não tem mais as minhas redes sociais. E vou vencer com o povo, do mesmo jeito. Não tendo todos esses atributos, eu tive a liberdade ceifada de poder usar os meus canais, que as pessoas que confiam em mim. Se você não gosta, não tem problema. Eu também não tenho problema em ver você falando mal de mim. Eu quero que você tenha suas redes sociais. Eu achei que a censura prévia chegou e tirar a oportunidade de uma pessoa de falar pelos seus meios, que desse uma multa, que derrubasse as monetizações que estão falando. E eu acho que não foi respeitado isso.